Olá, boa noite para você. O Ponta Verde Notícias desta terça-feira, 25 de abril, já está no ar. Confira os destaques de hoje. Após uma terça chuvosa, saiba como fica o tempo nos próximos dias em Alagoas. A partir da tarde dessa quarta-feira, deve diminuir um pouco o volume de chuvas, mas não deve cessar completamente. Esse resto de semana a gente deve ter bastante instabilidade, com algumas chuvas intercalando com momentos de tempo seco, mas a chuva mais intensa deve se concentrar até amanhã. Jovem baleado e morto em tentativa de assalto é sepultado em Maceió. O caixão deixou a capela deste cemitério particular no Benedito Bentes às 10 da manhã. Familiares e amigos se despediram de Francisco Luan Campelo do Nascimento, de 22 anos de idade. Houve homenagens durante o enterro. E um alerta: hospitalizações de idosos por queda crescem 17% no Brasil. Depois de uma certa idade, cair é comum, mas o motivo deve ser investigado, principalmente após um longo período de isolamento social. O seu resumo dos fatos mais importantes do dia começa agora. A gente abre essa edição com a previsão do tempo. Hoje o dia começou com fortes chuvas que causaram transtornos em Maceió e no interior do estado. Será que o tempo vai permanecer assim nos próximos dias? O Maílson Franklin tem a resposta. Olá, Estela. Nós estamos agora aqui com o Vinícius Pinho, que é meteorologista da Sala de Alerta da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado. Ele que vai passar mais detalhes sobre a previsão de chuvas para todo o estado de Alagoas. Pode chover até quando, Vinícius? Ainda existe a previsão de chuva para essa noite e o nosso alerta está vigente até amanhã, até as 12 horas da quarta-feira. Então, até então, existe essa previsão de chuva, principalmente na metade leste do estado de Alagoas, litoral, Baixo São Francisco, Zona da Mata, incluindo a região metropolitana, pode chegar até o agreste do estado. A partir da tarde dessa quarta-feira, deve diminuir um pouco o volume de chuvas, mas não deve cessar completamente. Esse resto de semana, a gente deve ter bastante instabilidade, com algumas chuvas intercalando com momentos de tempo seco, mas a chuva mais intensa deve se concentrar até amanhã de quarta-feira. As pessoas que moram em área de risco, as pessoas que moram em situação vulneráveis, têm que ficar atentas. Tem que ficar atentas, principalmente porque já choveu bastante em toda a região metropolitana, em toda a faixa litorânea do estado, e como o solo já encontra-se saturado, aumenta muito o risco de deslizamento de terras nessas regiões. Então, aquelas pessoas que moram em áreas em grotas, em áreas com risco de deslizamento, elas têm que tomar muito cuidado, ficarem atentos às informações dadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. E quando houver a necessidade, quando o Corpo de Bombeiros solicitar a retirada dessas pessoas de uma área mais vulnerável, que elas sigam as orientações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado. Ok, Vinícius, muito obrigado. Voltamos ao estúdio. É com você, Estela. Obrigada, Maílson. E como ressaltou o Vinícius Pinho, a população deve ficar atenta às orientações da Defesa Civil. E é justamente isso que o Evandro Amorim traz para a gente agora. Fique atento, porque são informações muito importantes. Exatamente, Estela. Em 24 horas, choveu mais de 70 milímetros. A gente está falando do período da manhã, aí começo da tarde. E olha, é muita chuva, com áreas alagadas e problemáticas. Então, todo cuidado é pouco. O Hugo vai explicar aqui para a gente o que o cidadão deve fazer. Hugo, boa noite. Boa noite. A recomendação da Defesa Civil sempre são as mesmas, para evitar áreas alagadas e buscar local seguro, seja na casa de parentes ou entrando em contato com a gente, possivelmente um abrigo. Então, assim, nós estamos sempre aptos a atender a população através do número 199, funciona 24 horas, Então, assim, nós estamos sempre aptos para atender qualquer ocorrência. 199 é o telefone da Defesa Civil, caso tenha alguma ocorrência ou percebeu que algo estranho pode acontecer, ouviu um estalo, uma barreira, tem alguma aí que está quase aí na iminência de cair, então 199, você liga, a Defesa Civil de Maceió vai atender a ocorrência. Muito obrigado, Hugo, pelas informações. Todo cuidado é pouco, choveu muito e o solo está encharcado.
A gente volta ao estúdio. Obrigada, Evandro. A gente fala agora sobre uma operação do Ministério Público de Alagoas que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Maceió e outras cidades alagoanas. Os alvos são investigados por sonegação e lavagem de dinheiro. Italine Marques traz os detalhes. Boa noite, Ita. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Maceió, em Pilar, em São José da Laje e também em Taquarana. Ao todo foram 10 mandados que foram expedidos pela 10ª Vara Criminal aqui da capital. 8 deles cumpridos contra pessoas físicas e 2 deles contra pessoas jurídicas, empresas, todos relacionados com o ramo alimentício. Já fazia um bom tempo, Estela, que esse grupo criminoso vinha sendo investigado. Essa operação conjunta entre o Ministério Público de Alagoas, as polícias civil e militar e também a Secretaria da Fazenda e as forças de segurança comprovaram que esse grupo criminoso cometeu crimes de sonegação fiscal, de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro, causando um prejuízo de 35 milhões de reais aos cofres públicos e também ao cidadão de bem que contribui corretamente, que paga os seus impostos de forma honesta. Nessa operação deflagrada nesta manhã de terça-feira, foram apreendidos documentos, computadores, carros luxuosos e também armas. Eu volto com você, Estela. Obrigada, Italine. Foi enterrado hoje pela manhã, sob forte comoção, o jovem Luan Campelo, morto durante uma suposta tentativa de assalto no bairro da Jatiuca, aqui em Maceió. O caixão deixou a capela deste cemitério particular no Benedito Bentes às 10 da manhã. Familiares e amigos se despediram de Francisco Luan Campelo do Nascimento, de 22 anos de idade, morto após perseguir e esboçar reação durante o roubo da moto no bairro da Jatiuca. Houve homenagens durante o enterro. A família, muito abalada, não quis gravar entrevista, mas cobra justiça. A polícia segue investigando para prender a dupla de criminosos que matou Luan Campelo. Qualquer informação deve ser passada para o Disque Denúncia 181. Reforçando, se você tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar os criminosos envolvidos na morte de Luan, ligue para o Disque Denúncia 181. Sua identidade será mantida em sigilo. Mudando de assunto, após determinação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a Covid-19 com a vacina bivalente da Pfizer está liberada para toda a população a partir dos 18 anos, desde que tenha completado o esquema básico de imunização com pelo menos 2 doses da vacina monovalente e que a última delas tenha sido tomada há pelo menos 4 meses. Em Maceió, a vacina está sendo aplicada nos pontos fixos e nas unidades de saúde. Para conferir a lista com todos os locais, é só acessar o site da Prefeitura, o maceió.al.gov.br. Não deixe de completar o seu esquema vacinal para continuar se protegendo contra a Covid. Tá certo? Depois do intervalo, o OAB de Alagoas pede que o Ministério Público acompanhe caso de idosa que teve perna amputada após erro médico. O Ponta Verde Notícias volta num instante. Estamos de volta. A OAB Alagoas solicitou que o Ministério Público Estadual entre no caso da idosa que teve a perna amputada por erro médico no HGE. O presidente da Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB afirmou que o Ministério Público foi acionado para acompanhar o caso da paciente de 73 anos que teve uma das pernas amputadas no HGE, após dar entrada no hospital com fratura no tornozelo. O caso é tratado como erro médico. Nós agimos de imediato, expedimos um ofício para o Ministério Público solicitando que o Ministério Público adotasse procedimentos investigatórios pertinentes ao caso, né?
e procedesse com os devidos encaminhamentos. O HGE informou que afastou toda a equipe médica envolvida no caso e que uma sindicância interna foi aberta. Mas para o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB, é preciso que o inquérito aberto na Polícia Civil avance. É necessário que a Polícia Judiciária entre no caso. Estará o inquérito para apurar, ter como base os elementos, os fatos em si, a sindicância que o HGE está preparando e também ampliar a investigação e apresentar à sociedade. Por meio de nota, a advogada que representa a família da idosa informou que participou de uma reunião realizada na sede da Secretaria de Saúde do Estado e contou com a presença do titular da pasta, o médico Gustavo Pontes de Miranda. Entre os pontos acordados estão a manutenção de toda a assistência prestada à idosa, além da transferência de recursos, de modo a garantir acessibilidade plena na casa onde a paciente reside. Uma nova reunião deve ser realizada para avaliar os demais danos que devem ser reparados. Ainda de acordo com o presidente da comissão, casos como esse precisam ser denunciados o quanto antes. 181, 180, a OAB 9104 7116, procura a delegacia mais próxima, tem a Defensoria Pública, tem o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, tem que procurar esses órgãos para denunciar. Não denunciar, omissão é crime, né? Então, denunciando sim, aí as instituições poderão agir de imediato. Agora o assunto é política. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Ele respondeu aos questionamentos dos parlamentares e apresentou dados sobre o Bolsa Família e o atendimento às famílias do Nordeste. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli traz todas as informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, esteve hoje de manhã aqui no Congresso Nacional para debater as questões relacionadas ao Bolsa Família e também a investimentos para retirar pessoas do estado de vulnerabilidade. O foco é atuar nos estados nordestinos, entre eles Alagoas. Em uma audiência pública, ele respondeu questionamentos dos parlamentares sobre esses investimentos e o orçamento de 2024, que também deve englobar verbas relacionadas ao Ministério do Desenvolvimento Social. O ministro falou sobre essa atuação em relação à população nordestina, mas também à população brasileira, que depende do benefício. Nós já temos mais de 3 milhões de famílias, 20 milhões a 24 milhões de pessoas que saem da pobreza quando a gente completar esses 8 milhões que é o previsto agora para o mês de julho. Ou seja, o objetivo então é esse, sair da extrema pobreza, ter uma condição do atendimento de necessidades básicas, alimentação e outras, mas também agora a missão da inclusão socioeconômica. Eu diria uma porta de entrada na economia. O presidente Lula determinou que pudéssemos ali, integrado com várias áreas, governo federal, estados, municípios, setor privado, que a gente possa dar as mãos a quem precisa e, com qualificação para o emprego e para o empreendedorismo, a gente ali garantir uma condição de oportunidade. O Ministério do Desenvolvimento Social vem atuando para refazer os cadastros de quem recebe o Bolsa Família e fazendo uma fiscalização intensa para que pessoas que não estão dentro dos requisitos deixem de receber e abram espaço para as famílias que dependem do pagamento desse auxílio. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Vamos de dica? Veja o recado da Nacional G3 no vídeo que o Celso Russomano tem para você. Eu sou o Celso Russomano e você já me conhece pelo meu trabalho em defesa do consumidor há mais de 30 anos em todo o Brasil. A partir de agora, estou junto com o time da Nacional G3. Eu analisei com muito cuidado todo o procedimento da Nacional G3 e pode ter certeza, você está lidando com uma empresa séria, comprometida com o consumidor. A Nacional G3 é uma assessoria em planejamento financeiro capaz de entregar a você os melhores resultados, responsabilidade, confiança e segurança. Nacional G3, essa eu assino embaixo. 0800 888 3211. Viu aí?
A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue agora 0800 888 3211. Agora, futebol. Daqui a pouco, a partir das 9h30, o CRB enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Esse vai ser o jogo de volta. Na ida, o Galo venceu o Furacão por 1-0 no estádio Rei Pelé e agora joga por um empate para se manter na competição. Se conseguir, o time alagoano repete um feito que alcançou em 2021, quando conseguiu eliminar o Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. O número de internações de idosos decorrentes de queda subiu 17% no ano passado, em comparação com 2021. A prevenção desse tipo de acidente pode ser feita em alguns ajustes em casa. Dona Mirna enxerga através da música. Cega dos dois olhos, ela tem dificuldade para andar. Mas quando ouve um bom samba... A gente busca acessar memórias que a pessoa já tenha, né? E são memórias, no caso aí, memórias de padrões motores. E quando a gente coloca música para ela, que ela gosta muito de samba, ela cai na samba, ela agacha, vai até o chão. Então, assim, literalmente, ela troca de padrão, né? Seu Antônio esbanja bom humor enquanto faz exercícios para melhorar a percepção. Ele tem muito medo de cair, mas não perde a piada. Em casa eu só fico no horizontal dormindo. Os dois participam todas as semanas de um grupo de aposentados que se recuperam de tombos. Em 2022, o número de hospitalizações de idosos no Brasil decorrentes de quedas aumentou 17% na comparação com 2021. Depois de uma certa idade, cair é comum, mas o motivo deve ser investigado, principalmente após um longo período de isolamento social. Os músculos e os ossos enfraquecem, a visão periférica diminui. Tudo isso afeta o equilíbrio. A prevenção pode ser feita com pequenos ajustes. Nós temos assim algumas armadilhas dentro de casa. Então, o principal, as maiores quedas vêm do tapete. Pessoas que tropeçam em algum tipo de tapete. A gente precisa ter um corrimão nas escadas, tomar cuidado com o piso escorregadio, o uso de chinelo causa bastante queda também. Dona Maria levou um susto com um tombo. Tinha ido no supermercado. Quando eu estava no estacionamento, a minha perna falhou e eu caí de rosto no chão. Eu falei, quebrou tudo, né? Mas graças a Deus foi só dor. Desde então, ela faz fortalecimento para as pernas. A ajuda nessas horas também é bem-vinda. Dona Ana, de 70 anos, se aposentou para cuidar da irmã, Dona Maria, 2 anos mais nova, que bateu a cabeça e tem dificuldades motoras. A evolução física dela tem deixado a Dona Ana cada dia mais feliz. É bom cuidar dela, né? Que é o seu sangue, né? Eu acho que a gente aqui na Terra, a gente tem que só fazer ajudar, acolher. Eu acho que isso é o principal. Tchau. Tchau. O Ponta Verde Notícias termina agora. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever essa e outras edições, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.